de, de projeto. Aqui um outro tipo que é menos comum, mas é um vertedor com um comprimento maior e vai operar com uma lâmina d'água mais baixa. Então ele acaba dissipando essa água logo a jusante do aterro. Aqui outro tipo de estrutura que é muito comum, tá? Que é esse vertedor retangular, né, com um canal. Então vocês veem, são sempre, na grande maioria, reservatórios muito pequenos, né, com volumes de água muito baixos e com altura também muito baixa, 2, 3 metros, 4 metros no máximo, na sua grande maioria. Mas a gente já vê também alguns indícios, né, erosão formada no aterro, na crista, sem proteção, alguma vegetação. Então, são alguns pontos que são importantes para que o usuário se atente. Aqui é o mesmo caso, tá? Quer dizer, é um outro barramento, mas com uma característica muito parecida. Percebam o tamanho desse lago. Isso normalmente é utilizado para garantir nível, e nem tanto volume, mas para garantir nível para captação de água para irrigação. Tá? Esse é um ponto importante, que assim, o barramento, o volume armazenado, ele garante uma maior disponibilidade para o sistema de captação de água, porque ele vai usar o volume que fica armazenado. Se esse volume não for tão alto, esse barramento ele opera como se fosse fio d'água, ou seja, toda a água que entra, ela tem que sair. Tá? Toda a água que entra num evento extremo de chuva, ela vai ter que sair da mesma forma, porque eu não tenho capacidade de amortecimento dessa vazão dentro do reservatório. Aqui um outro tipo também, vocês percebam, uma meia-lua, né, que no caso são 3, e dentro dessa meia-lua, tubulação de concreto que atravessa o aterro e descarrega do outro lado. Eu trouxe esse slide aqui para mostrar, porque talvez esse tipo de situação seja a situação mais comum que a gente encontra na nossa região. Durante muito tempo, incentivado inclusive por órgãos do Estado, né, pela CAT, pela CODASP, muitos espelhos d'água, muitos pequenos reservatórios foram construídos, né, nas propriedades rurais. E eles utilizavam de um dispositivo que a gente chama de vertedor de terra ou canal lateral em terra, que é uma parte mais baixa. Quando o reservatório chega num determinado nível, essa água corre por esse canal. Então aqui a gente tem 2 exemplos bem interessantes. Acho que aqui embaixo, não, é esse aqui mesmo. Vocês conseguem ver, esse caso específico aqui, a gente consegue enxergar que a gente já está na laje do arenito. Então é um canal que já tem uma certa estabilidade contra processos erosivos. Mas esse tipo de canal, se ele não tiver uma manutenção correta, um dimensionamento correto, essa água ela acaba correndo aqui com grande velocidade e inicia processos erosivos bem significativos, que pode comprometer as barragens. Tá? Aqui também são 2 exemplos, e aí vocês percebem o tamanho, é muito pequeno o barramento, tanto que o de baixo aqui está até seco, né? Então você tem aí, essa situação também é bastante comum aqui na região. Aqui acho que é o mesmo lugar daquela primeira foto, né, para vocês terem uma noção do canal de terra que funciona como vertedor. Tá? E aqui vocês percebem, ele já está estabilizado, né, o arenito está aflorando aqui já.
Na nossa região, esse tipo de dispositivo, ele é muito complicado, por conta das características de solo que a gente tem, tá? Então, isso pode se tornar um processo erosivo, pode colocar em risco a estrutura do barramento, mas ele é muito comum. Ele pode ser bem eficiente se ele for, né, como eu disse, bem dimensionado, se ele tiver a sua manutenção adequada. Então, esse é um dos desafios aqui da nossa região, principalmente para pequenos barramentos, onde uma estrutura mais complexa de concreto ou de outro tipo de material acaba inviabilizando a sua execução, tá? Então, essa é uma questão importante. Aqui um outro, né, um barramento até um pouco maior, e aqui é um vertedor do tipo tulipa, né? E aqui vocês veem ele operando, né? Ele é um vertedor, ele é muito bonito, ver ele funcionando, mas ele tem algumas limitações, né? A água não pode subir muito, ela não pode superar muito a altura, né, em relação ao diâmetro desse dispositivo, porque ela pode, a gente fala que ela afoga, né? Ela perde a sua capacidade de sucção e perde a sua capacidade de escoamento. Então, aqui é a localização desse dispositivo e aonde ele descarrega, tá? Bom, eu acho que, de maneira geral, essa é um apanhado do que a gente tem na gerência do Paranapanema. Espero ter contribuído um pouco aí para as discussões, e coloco-me à disposição aí para eventuais perguntas e conversas. Obrigada, Murilo. Eu que agradeço. Professor, espero ter atendido aí as expectativas. Bom, Murilo, quando eu pedi para vocês fazer essa segunda apresentação, eu sabia que você era brilhante, mas realmente eu te conheci quando você era um molequinho e hoje você é um belo profissional, né? Você mostrou que tem um preparo fantástico, né? E a sua apresentação foi muito boa. E a ideia que eu tinha era que trouxesse esse assunto para dentro da realidade que vocês tinham na bacia, né? Você fez isso de uma forma brilhante. Então, essas informações que você trouxe a respeito do número de barragens, quantas estão enquadradas, em relação ao grande volume de espelhos d'água que vocês têm aí na região, né? Isso nós sabíamos, mas mesmo quando você apresentou aquele mapa lá, a gente fica impressionado, né? A quantidade de pontinhas que tem lá é uma coisa absurda. O que eu gostaria de falar para vocês é o seguinte, para todos vocês é o seguinte, o Murilo apresentou uma série de barragens pequenininhas que não estão enquadradas na política de segurança de barragens, mas não por conta disso, elas são dispensáveis de manutenção, né? Principalmente porque, falando para as prefeituras, falando para o pessoal que tem barragens, as barragens são patrimônio também, né? Assim como nossas casas, nossos carros, ou mesmo a nossa saúde, as barragens precisam de manutenção. E tem que ser olhado como patrimônio, e não só a barragem, mas também o seu reservatório. O Murilo apresentou um caso aqui de reservatórios que receberam uma quantidade grande de sedimentos por falta de alguns cuidados, por exemplo, com manutenção de curvas de nível. Isso também é um problema seríssimo, né? Você dimensionar a barragem para ter um determinado volume de reservatório. Se ela começa a assorear por falta de cuidado na área de contribuição, esse volume se esvai em pouquíssimo tempo, né? Então a barragem deixa de cumprir a obrigação. E fazendo um apanhado agora com essa parte de assoreamento, uma das preocupações que nós estamos tendo agora é que não existe nenhuma legislação ainda. O único órgão que tem uma legislação já adequada para descomissionamento de barragens é a Agência Nacional de Mineração. Só que ela não serve para barragens de água, né?
E nós estávamos esperando que a ANO, algum outro estado tomasse a iniciativa, mas eu acredito que eles estão esperando que o São Paulo tome iniciativa também, né? Porque infelizmente acontece isso bastante a miúde. Então esse ano aqui nós nos juntamos, né? O pessoal mais experiente e tal, nós nos juntamos, estabelecemos como é que você vai fazer o descomissionamento e já vai estar na nova deliberação. Então, eu sou contra descomissionar a barragem. Eu acho que a gente tem que descomissionar a barragem em último caso, né? Como eu falei, barragem é um reservatório, uma caixa d'água dentro de todo o esquema de drenagem de uma bacia. Então, quanto mais barragem nós temos, melhor para nós gerenciarmos em termos de quantidade, né? Então, acho que descomissionamento teria que ser o último caso. Mas, no caso, tem que ter uma previsão de descomissionamento, né? E quando uma barragem deixa de cumprir a sua função, que é, por exemplo, reservar água para uso, seja na pecuária, seja na agricultura, seja abastecimento, seja o que for, muitas vezes talvez seja melhor descomissionar do que ter o passivo ali aparecendo direto, né? Então, isso é uma das coisas também que nós estamos providenciando agora, né? Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer para o Murilo? Então, podemos partir para a terceira fase, que seria a participação agora de todos vocês, de como é que vocês acham que os comitês podem participar de uma forma mais ativa para esse assunto segurança de barragens. O Murilo já deu até uma dica, né? Itaciba, por exemplo, eles conseguiram reformar a barragem com recursos do FEHIDRO, né? Então, o FEHIDRO, acho que todos vocês que estão participando aqui sabem, é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, praticamente é o banco que detém os recursos da Política Estadual de Recursos Hídricos, né? Então, existem algumas regras para se utilizar esse dinheiro. Então, nós, da CTH, usamos muito os recursos do FEHIDRO para fazer a manutenção da rede hidrométrica, né? A rede de monitoramento de chuvas e rios, né? E também a parte de águas subterrâneas. Bom, essa dica que o Murilo deu já sai, né? Os recursos do FEHIDRO podem ser utilizados para consertar uma barragem, para reforma de uma barragem, ou talvez até para construir uma barragem, né? O grande problema que nós vemos normalmente, isso não é puxão de orelha nenhum para os municípios, tá, pessoal? É uma constatação de um fato e eu até sei qual é o motivo disso. A nossa grande preocupação quando nós começamos a fiscalizar as barragens, isso em 2016, 2017, é que nós vimos que as barragens que estavam em situação mais crítica sempre eram barragens não de particulares, mas barragens que pertenciam a municípios, né? Então elas estavam praticamente abandonadas. E eu até entendo por que isso, né? Porque dentro dos recursos que o município dispõe, existem prioridades que são muito maiores, né? Então, a saúde, educação, manutenção de drenagem, abastecimento, malha viária, etc. e tal. E a barragem, quando ela existe, acaba sendo prioridade XYZ, né? Então, por conta disso, eu acredito que as barragens acabam sendo negligenciadas. Alguns casos, por exemplo, que eu vi por exemplo, Rancharia, a barragem que eles têm lá é uma barragem para lazer, né? Então, e ela tem uma função bastante importante, porque graças a essa barragem, Rancharia é classificado como um município que é balneário, né? Então ela tem uma participação maior na arrecadação de ICMS do Estado e de recursos do Estado. Eu acho que por conta disso precisaria fazer uma manutenção mais adequada, né? E o que aconteceu lá? Na primeira vez que nós fomos lá, fomos lá acionados pelo Ministério Público. Então, tanto Rancharia como Paraguaçu Paulista, eu tive que ir lá alguns anos atrás por conta de uma solicitação do Ministério Público. E aí eu fiz o relatório, apresentei todas as anomalias que nós encontramos, e a anomalia mais grave era justamente o fato de que a descarga de fundo ela estava inoperante. E pelas informações que eu tive na época, é que a tomada de fundo estava inoperante praticamente desde a construção da barragem, né? Ela teve problema, então fecharam com concreto.
E a gente deu algumas soluções, veio lá um corpo administrativo, uma vez fizemos uma reunião presencial lá no CTH, antes da pandemia, demos como... Nós não somos obrigados a dar a solução, tá, gente? Nós somos o órgão fiscalizador. Mas no CTH nós temos um corpo técnico, o CTH era a diretoria técnica do DAE, né? Então agregava lá o pessoal especialista em hidráulica e hidrologia. E a gente sempre foi um órgão que sempre procurava ajudar e não ir lá com o tacão jurídico em cima para arrecadar ou para multar ou para penalizar, né? Então, quando foi o corpo administrativo lá da prefeitura, era uma nova gestão, eles que ficaram sabendo do passivo que tinham só através da cobrança do Ministério Público, a gente deu até as soluções que a gente achou que podia fazer de uma forma mais barata possível. De lá para cá eu nunca mais fui, né? Eu ouvi uma pergunta aqui do pessoal da prefeitura, né? Perguntando se tinha um relatório a respeito disso. Bom, normalmente quando eu faço relatório eu procuro mandar sempre uma cópia para a prefeitura, né? Eu não sei o que foi feito lá, tá? Não acompanhei mais o assunto e também nunca mais tive a oportunidade de dar um pulo até lá, mas eu gostaria de saber se você, do representante da prefeitura, eu gostaria de saber se foi feita alguma coisa ali, né? Eu acredito que deva ter feito porque o Ministério Público da região é bem atuante, né? Eu conheci o promotor e, não como xingamento, mas como elogio, ele é um cara chato pra caramba, né? Ele pega bastante no pé. Então, eu acredito que vocês devam ter feito alguma coisa, né? E outra coisa também que eu gostaria de comentar, esse último assunto que o Murilo trouxe, de barragens com saída do excedente em terra, isso é uma coisa que ele tinha comentado comigo já há algum tempo, né? E eu fiquei meio que chocado com essa informação, porque eu não sabia que sequer que existia esse tipo de barragem, né? São barragens pequenininhas, mas de qualquer forma, como o Botelho, que foi um dos criadores, um dos pais da lei de segurança de barragem, ele falava nas apresentações dele, pequenas barragens, grandes problemas, né? Então, são barragens muito pequenas, mas podem trazer problemas significativos. E o problema mais significativo que eu vejo nessa brincadeira aí é a perda de solo, né? E solo também é um patrimônio do proprietário, não é só a barragem, o solo também, né? Então, de alguma forma, teria que se estudar como é que se poderia fazer essa proteção desse canal de forma com que não houvesse uma erosão progressiva, né? E aí é uma questão assim, nós, como especialistas na área de segurança de barragem, eu acho que a primeira função nossa é primeiro orientar. E, em último caso, quando o empreendedor não faz nada, ou ele simplesmente faz ouvidos no mercador, aí sim que a gente vai com a força da lei em cima, né? Aí a gente entra com as penalidades. Mas a primeira vez, eu acho que a obrigação, inclusive, dos órgãos fiscalizadores é primeiro orientar, né? E depois, se a pessoa não segue a orientação, aí, no fim das contas, é multar também, né? Então, pessoal, dando a palavra para vocês agora, como é que vocês acham que os comitês poderiam participar de uma forma mais ativa nesse assunto de segurança de barragem? Eu já mostrei para vocês, e acredito que vocês todos estão de acordo, que barragens para a área de gestão de recursos hídricos é uma coisa extremamente importante, tá? Se nós não tivéssemos barragens, por exemplo, numa bacia hidrográfica, nós estaremos expostos ao ciclo hidrológico. Então, na época que nós temos bastante água, nós temos abundância. Na época que não temos água, vai fazer o quê? Ou vai ter escassez de água para a população, para as plantas e para o gado, ou então você simplesmente desloca essa população para áreas onde tem água em abundância, né? E isso a gente sabe que nem sempre é possível fazer, né? Então, como é que vocês acham que vocês, como integrantes das bacias, dos comitês de bacia, vocês poderiam trabalhar com barragens, por exemplo? Pega uma situação que acho que é bem comum, né?
uma barragem precisando, por exemplo, de reformas. Se for uma barragem que pertence ao poder público, eu acredito que seja mais fácil, né, Murilo? Acho que ele entrando com um projeto, com um termo de referência e solicitando recursos ao FEHIDRO, acho que é mais fácil de conseguir, né? Agora, no caso de ser um particular, por exemplo, como é que pode fazer? O particular também teria acesso aos recursos do FEHIDRO? Bom, isso vai depender muito do comitê de bacia, né? Cada comitê ele tem autonomia para definir as suas regras. A gente tem algumas regras gerais, né, que são os PDCs, que são os programas de duração continuadas, que lá você consegue enquadrar uma série de ações financiadas, né? Obras desse tipo estão dentro desse PDC. Não me lembro exatamente se é no PDC de eventos hidrológicos extremos, mas ele também pode ser enquadrado em alguns casos como controle de erosão. Isso vai depender de como essa obra vai afetar o recurso hídrico, tá? Acho que até na questão de aproveitamento hídrico também. Então, assim, quando é poder público, né, realmente é mais fácil por conta do interesse público. Quando é privado, existe uma possibilidade para a utilização dos recursos da cobrança, mas esse usuário ele precisa ser um usuário pagante, ele precisa ser e talvez, salvo engano, é só no tipo reembolsável, né, que é como se fosse um empréstimo que o FEHIDRO faz para o usuário pagar. Tem uma taxa bem atrativa, é um fomento interessante, mas isso precisa ser verificado dentro de cada comitê especificamente, né? Mas acho que o mais importante é levar essas demandas. Eu estou lendo aqui, o Thiago colocou no chat uma contribuição muito interessante. Nós vamos iniciar agora, esse ano, né, um programa chamado Integra Bacias, que a SP Águas, junto com a Secretaria, está encabeçando, que é para fazer a atualização de todos os planos de bacia, né, de uma forma que as metodologias elas sejam integradas, para que a gente possa, inclusive, montar de uma forma mais eficiente o próprio Plano Estadual de Recursos Hídricos e que a gente fale dentro de uma mesma metodologia. E os comitês de bacia, dentro dos seus planos, eles têm uma série de prerrogativas, né, como definir critérios de outorga, vazões de referência, usos prioritários, né, e também pode definir, né, que eu acho que é isso que o Thiago colocou, depois se o Thiago quiser complementar, né, que se o comitê achar que esse tipo de ação é uma ação prioritária, ele coloca isso no seu plano de ação, porque todo comitê ele tem as suas regras são baseadas em cima das suas demandas com base nas priorizadas. Tá? Então, se o comitê colocar essa ação como uma ação prioritária dentro do seu plano de ação e plano de investimento, né, o PAPI, essas ações podem ser financiadas com maior facilidade. Então, foi uma contribuição bem interessante aí, o que o Thiago colocou, aonde os comitês de bacia podem atuar de uma forma bem efetiva nesse aspecto. Agora deixa eu fazer uma provocação aqui. Se uma barragem já está enquadrada na Política Nacional de Segurança de Barragem, e ela tem a obrigação, por exemplo, de elaborar o plano de segurança e o PAI, né, Plano de Ação de Emergência, há alguma possibilidade de o empreendedor não tendo recursos, os recursos do FEHIDRO serem utilizados, inclusive, para esse tipo de ação? Acho que se ele tiver previsto no seu plano de ação e de investimento, sim. Tá? Lembrando que o FEHIDRO ele tem uma série de restrições, né? Se a ação em questão
ela já for uma obrigação legal, por exemplo, se já tiver, o empreendedor já tiver sido condenado, ou se for objeto de um TAC, alguma coisa, o FEIDRO não financia, não pode, isso é uma limitação, na verdade. Tá? E tem também as limitações de quem pode obter o recurso do FEIDRO em cada modalidade. Então, acho que respeitando essas limitações que a legislação e que as normativas do FEIDRO nos colocam, e estando previsto nos comitês de bacia, ou melhor, nos planos de bacia, é perfeitamente possível. Mas eu acho que isso faz parte de uma construção, professor. Acho que os membros precisam identificar isso como uma prioridade dentro da bacia e negociar isso dentro das câmaras técnicas, das plenárias. É que a gente vive uma série de problemas dentro das bacias, né? E aí fica difícil a gente definir prioridades, né? O recurso do FEIDRO é um recurso escasso, né? Pouco dinheiro para fazer tudo o que precisa, né? A gente brinca que os planos de bacia elencam, se você somar todos os investimentos previstos, a gente tem 100 milhões, 200 milhões, 500 milhões, 900 milhões de ações, e a gente tem comitê com 2, 3 milhões por ano para conseguir investir. Então, é possível, mas precisa verificar essas limitações do fundo. Falando em recursos, uma das coisas que nós estamos esquecendo também é o Ministério Público, né? Eu acredito que não deva ter ninguém do Ministério Público participando agora, não, né? Mas o Ministério Público também tem bastante força e ela pode conseguir, por exemplo, junto a outros órgãos ou mesmo junto ao Estado, aos municípios, recursos quando há necessidade de se fazer alguma obra numa barragem, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, que a barragem de Paraguaçu Paulista foi obra do Ministério Público que praticamente obrigou a Sabesp a consertar a barragem quando ela rompeu, né? Perfeito, porque a barragem era utilizada, inclusive, pela operadora de saneamento para abastecimento público, né? E até hoje é utilizada, né? E eu lembro de ter visto a barragem, ela está muito bem feita, e eu espero que ela continue do jeito que está, né? Porque faz quase 10 anos que eu fui visitá-la. Nós também. Nesse período, não sei o que aconteceu, mas eu espero que ela esteja sendo mantida em perfeito estado também, né? E uma outra dentro, você falando em termos de PDC, plano de ação continuada, uma das possibilidades também não poderia ser, por exemplo, segurança hídrica, que acho que o grande mote dos comitês, quando você vai falar, por exemplo, numa barragem, não é barragemzinha pequena, né, pertencente a particulares, mas quando se fala, por exemplo, em barragem que pode ser utilizada para abastecimento, seja do poder público ou seja de um particular, se ela tem um volume adequado e que há uma necessidade hídrica premente, não pode ser utilizado como uma das linhas para se justificar a utilização de recursos, o tema segurança hídrica? Eu acredito que sim. Eu estou até dando uma olhada aqui nos PDCs. Os PDCs eles foram mudando, né? Foram sofrendo algumas alterações, mas a gente tem aqui, por exemplo, o PDC 7, que é de drenagem em eventos hidrológicos extremos, em que ele tem aqui as sub-PDCs, né? Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundação e alagamentos, ou ações estruturais para mitigação de efeitos de escassez hídrica. Então, né, o barramento ele acaba tendo essas duas funções, né, professor? Em alguns casos ele não só é um dispositivo para amortecer cheia, para minimizar impactos de inundação, mas também para abastecimento público, né, para aproveitamento para abastecimento. Então, os PDCs, de maneira geral, eu acho que são possíveis, sim, de serem enquadrados, só que além dos PDCs, a gente desce para as regras do comitê,
ir para o plano de bacia. Mas sim, é possível sim. Bom, eu acredito que o pessoal que teve participação aqui, fizeram participação via chat, né? Não perguntando direto à viva voz. Só queria deixar um alerta, nós aqui na cidade de São Paulo, nós estamos passando por uma situação extremamente peculiar, né? De um lado, nós estamos aqui já na iminência de ter falta d'água, que todos os nossos 2 grandes mananciais de abastecimento, que é o Sistema Alto Tietê e o Sistema Cantareira, estão com menos de 20% da capacidade total. Então, e olha, nós estamos num período em que deveria chover para fazer a recarga desses mananciais e não está chovendo o suficiente. Então, quer dizer, do fim do ano passado para cá, a percentual de disponibilidade está caindo cada vez mais. Por outro lado, esses dias aqui, nós estamos passando por chuvas todo dia, né? Chuvas de granizo, chuvas que inundam várias áreas, né? São 3 dias seguidos que tivemos vários pontos de alagamento intransitáveis, chuvas de granizo que quase que praticamente deixam o carro virar peneira e tal. Ontem foi a mesma coisa, né? Então, isso tudo é característica do quê? Essas mudanças climáticas que todos vocês estão vendo aí nos noticiários e tudo mais, que isso já não é mais uma hipótese, isso aí já é fato, né? No jornal de hoje, inclusive, apareceu que nos últimos 176 anos, desde que se começou a se fazer levantamento, né, registro das temperaturas, os últimos 3 anos foram os 3 anos a média, foram os mais quentes da história, né? Então, quer dizer, isso já é um fato. Então, essas mudanças climáticas vão se caracterizar por quê? Eventos extremos vão se tornar cada vez mais comuns, né? Sejam grandes enchentes, sejam grandes estiagens, vão se tornar mais comuns. E isso é um desafio para a nossa sobrevivência, né? Então, pessoal, aquilo que a gente está falando de segurança de barragem, isso vai se tornar mais crítico, né? Uma das coisas que o Murilo comentou sobre aquela barragem de Aciba, eles usaram o período de retorno de 500 anos. 500 anos, isso significa o quê? Que existe uma probabilidade de 2%, 0,2% de que aquela vazão que você utilizou, ela seja ultrapassada ou igualada, né? Então, quer dizer, é uma probabilidade muito rara. Quando a gente fala, por exemplo, em 100 anos de período de retorno, isso eu fiz a conta rapidamente aqui, é 1% de possibilidade, né? Então, quando eu falar 500 anos, 0,2%, né? Então, vocês acham que é uma coisa muito difícil de acontecer. Mas olha o que aconteceu naquelas enchentes que teve o ano retrasado lá no Rio Grande do Sul. Na barragem de Dona Francisca, que felizmente ela continuou de pé, ela foi bastante prejudicada, mas continua de pé ainda, e todo o equipamento de medição, ela continuou ativa durante o tempo todo, tá? O período de retorno de 10 mil anos, ou seja, a probabilidade de acontecer é 1 sobre 10 mil, né? Então isso é uma probabilidade ínfima de acontecer, né?